Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática vestibular ITA 2023. O que diz essa questão? Eu pego uma hipérbole de equação tal. Então, qual é a hipérbole que nós temos? É o seguinte, eu particularmente sou daqueles que sempre fica em dúvida se a hipérbole é assim, tá? Com desse jeito aqui, ou se a hipérbole ele é assim. Tá? Só olhando para a equação. É uma das duas. Tá? Como que a gente sabe qual das duas é? O que eu faço é o seguinte. Aqui estão nossos eixos coordenados, né? Os eixos coordenados vão estar aqui, ó. Como que a gente sabe qual das duas é? Eu olho, por exemplo, aqui o x igual a zero, ele nunca é tocado. Tá? Ou seja, quando a gente pega essa reta aqui, essa reta vertical corresponde a x igual a zero. Quando x igual a zero, eu não tenho nenhum y. Tá? Por exemplo, se eu pegar o x igual a zero, eu tenho dois valores de y. É 0,1 e 0 menos 1, ou 0,5, alguma coisa disso. Então, olha só, repara, quando x igual a zero, nós temos que y² sobre 4 é negativo. Então, se y² sobre 4 é negativo, não tem nenhuma parte aqui de solução. Tá? Ou seja, isso aqui, o menos, é onde fica o eixo imaginário. Então, em particular, o que eu quero dizer com isso aqui tudo é que a hipérbole correta é essa aqui. Tá? Então, eu tracei uma hipérbole. E aqui eu pego um triângulo de vértices, P, F1 e F2. O F1 e o F2 são os dois focos da hipérbole. Os focos de H. E P é um ponto de H. Então, eu peguei o ponto P, um ponto de H que eu ainda não sei quem é. Então, e o T é um triângulo. Sabendo que o perímetro de T é 5 raiz de 5, então qual é o produto dos lados de T? Então, em resumo, o que está acontecendo é o seguinte. Eu estou com um triângulo esse triângulo aqui, ó. Tá? Em que esse ponto aqui é um ponto P, aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. O que eu quero é o A vezes B vezes C, ou se preferir, deixa eu trocar as letras para não confundir com fórmulas de hipérbole. Deixa eu botar alfa, beta, gama, para piorar de vez. Então, eu quero saber quanto é alfa vezes beta vezes gama. Tá? O produto da medida dos lados de T. Então, primeiramente, o que a gente sabe sobre esses pontos aqui? Então, aqui é o ponto F1 e aqui é o ponto F2. Essa distância daqui, ó, vamos colocar umas letras aqui. Essa distância daqui é o que a gente chama de C. E o que nós temos é uma fórmula de equação que diz o seguinte. Eu sei que A ao quadrado mais B ao quadrado, ele é igual a C ao quadrado. Tá? Em que a gente aqui está usando agora as equações das hipérboles com as letras. Quem é o A? O A, ele é a distância daqui até aqui. Quem é o B? O B é essa distância esquisita aqui, né? A gente chama de foco. A distância de dois termos, né? Então, a distância imaginária. Então, em particular, eu sei que o A ele vai ser igual a 1. Tá? Então, a hipérbole está no seguinte sentido. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Tá? Então, em particular, nós temos que o A é igual a 1, o B é igual a 2 e, portanto, o C ele só pode ser raiz de 5. Tem que fazer 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas se o C é igual a raiz de 5, então o que nós temos sobre o gama? O gama ele é a distância de F1 até F2. Então, quanto é a distância? 2 vezes raiz de 5. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho que alfa mais beta mais gama, que é o perímetro, né? Quanto é o perímetro? 5 raiz de 5.
Então, o que nós temos é que alfa mais beta, ele é exatamente 3 raiz de 5, porque é só substituir o gama e passar para o outro lado. Bom, e agora eu quero saber quanto é alfa e beta, essencialmente, e depois fazer esse produto aí todo, né? Bom, uma das maneiras de fazer é simplesmente colocando um monte de equações aqui, o A e o B, e apanhar um pouco. Mas um outro jeito, que eu acho que é o que a banca mais queria que fizesse, né, é saber a interpretação da hipérbole. Qual é a interpretação da hipérbole, né? Então, vamos lembrar. A interpretação é o seguinte, quando nós temos uma hipérbole, né, então deixa eu desenhar desse sentido aqui. Qual é a interpretação geométrica dessa hipérbole? Eu acho que é o mais legalzinho, né? Acho que vale a pena lembrar isso, né? Quem é a hipérbole? O que a gente faz? A gente pega dois focos, a gente está chamando de F1 e F2, e os pontos de P da hipérbole é o lugar geométrico que diz o seguinte, vamos chamar essa distância aqui de P, né? A distância de F1 de P menos a distância de F2 com P, ele é exatamente o que a gente chama de constante igual a 2A, em que a gente tem que colocar um módulo aqui, ó. Então, ou seja, a diferença dessa aqui com essa aqui, tudo em módulo, porque depende de onde está sendo pego, né? Qual dos dois ramos da hipérbole, ele é constante e é exatamente o 2A, que é exatamente essa expressão aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, eu estou supondo que o beta aqui ele é maior que alfa, tá? Só para a gente manter. Isso tudo para dizer que beta menos alfa ele é igual a 2. Tá? Se isso acontece, acabou a questão. Só com essas interpretações, nós temos alfa mais beta, alfa menos beta, e, portanto, nós temos o alfa e o beta. Então, quem é alfa e quem é beta? Então, primeiramente, soma as duas equações. Nós temos que beta é igual a 3 raiz de 5 mais 2 dividido por 2. Quem é alfa? Subtrai as duas equações. Subtrai o de cima com o de baixo. Então, vai ser 3 raiz de 5 menos 2 dividido por 2. E o que ele está pedindo? Olha, quanto é alfa vezes beta vezes gama. Quem é alfa vezes beta? Olha, você repara que é a diferença de dois termos, né? Ou seja, se eu multiplicar esses dois aqui, quanto é alfa vezes beta? Seria o quadrado desse 3 raiz de 5 menos o quadrado segundo, né? A gente está usando essa formulinha aqui, ó. Então, alfa vezes beta, ele é exatamente 1/4, né? 1/2 daqui, 1/2 daqui, vezes o quadrado disso aqui, quanto é 3 raiz de 5 ao quadrado, vai ser 5 vezes 9, 45, menos o quadrado do segundo. Esse é o primeiro termo, vezes, quanto é o gama? O gama é 2 raiz de 5. E essa é a continha que a gente tem que fazer. Olha. 45 menos 4, 41. O 2 corta com esse 4 aqui, então vai ficar 41 dividido por 2, tudo isso multiplicado por raiz de 5. E com isso, nós temos que é 41 raiz de 5 sobre 2. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima.